Agora sim, galera, ao vivo, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vamos falar sobre ultrassonografia. É um tema bacana demais, eu não paro de curtir cada assunto que a gente comenta aqui. E vamos lá, pessoal sendo notificado. E, gente, a gente vai fazer essas lives diárias aí até o dia 22, que é uma sexta-feira, 22 de janeiro. Estamos iniciando aí essa sequência de lives. A primeira foi ontem, a respeito de laudo, né? E a gente vai até dia 22 nessa. E no dia 26 começa a jornada do ultrassônico. Então, você procura aí um link aí para fazer a sua inscrição na jornada do ultrassônico, que a gente vai fazer uma semana toda dedicada aí ao estudo, à prática da ultrassonografia, ao estudo da prática da ultrassonografia, desde o zero até a habilidade ali de desenrolar qualquer exame, tá bom? E lembrando que é sempre uma questão, às vezes pode ter essa confusão, né? Não sei, isso aí às vezes eu crio na minha cabeça também, mas uma coisa que é importante dizer que é o seguinte: boa noite, rapaz, eu tô com, peraí, cadê meu óculos, bicho? Aqui, ó, presta atenção, para eu ler de perto eu tenho que fazer assim. Para eu ler de longe, eu tenho que fazer assim, porque ainda continua aquele problema no olho. Então eu tô com uma lente de contato nesse e nada nesse, que esse aqui eu não posso botar lente mais. Então quando eu quero ler de perto, tem que fazer assim. Então se a galera me mandar alguma coisa escrita aí no Instagram e eu não responder de imediato, é porque tá ruim, tá? E eu não sou míope, não adianta fazer assim que não melhora nada, só piora. então show. Mas na minha cabeça, quando eu falo sobre aprendizado da prática da ultrassonografia, eu estou me referindo a desenrolar toda aquela questão de aprender a mexer no aparelho, entender o que é a imagem, como ela é formada, como que a gente pode melhorar a imagem da ultrassonografia e como que a gente desenrola ali, ganha habilidade inclusive de manusear o transdutor, tá? Tudo isso tem uma metodologia que eu consegui resumir, compilar, né, para trazer uma coisa cada vez mais prática. E hoje é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o aprendizado via online, né, que talvez tenham aí uns mais céticos com relação a isso, mas a gente vai desenrolar esse tema com tranquilidade, tá? Então esse é o segmento do programa Construindo um Ultrassônico. Para quem não me conhece, eu sou Maurício, sou médico radiologista e esse é o tema. Será que é possível aprender ultrassonografia online? Então vamos discorrer a respeito disso na próxima 1 hora, talvez. A gente vai abordar esse assunto, tá? E essa questão do online, talvez eu tivesse essa mesma dúvida alguns anos atrás, né? Talvez eu considerasse que não fosse possível, enfim, até que eu, por necessidade de formar colegas para me ajudar a fazer ultrassonografia, eu me deparei com essa necessidade de bolar alguma coisa que... Boa noite, André. Boa noite, André, valeu. E aí eu me deparei com essa necessidade de tentar ser mais ágil na formação dos colegas, para que me ajudassem, né, lá na clínica. E foi por isso que eu comecei a desenvolver essa questão. Então, alguns anos atrás, talvez eu não tivesse ligado para essa possibilidade, né? E isso na minha geração também era uma coisa que a gente não pensava, né? Porque a internet começou muito lento, então todo esse processo aí que hoje a gente entende que é muito viável, ensino à distância, tudo isso foi desenvolvendo muito
aí durante os últimos anos, né? E no ano de 2020, por conta de toda aquela questão que a gente ainda está vivendo, mas isso acelerou muito, né? Isso intensificou muito esse modelo de aprendizado por via online. Então, houve um boom aí de desenvolvimento de cursos, desenvolvimento de meios de aprendizado dessa forma. E na ultrassonografia não é que isso veio de um ano, não, isso já vem há muito tempo. Mas pelo menos ganhou um pouco mais de força, né? Então, assim, nessa geração, esse ceticismo do aprendizado via online já é superado, né? Pelo menos na grande maioria aí, eu creio que já seja superado. Mas ainda tem, sim, pessoas que provavelmente não creem, né? Que seja possível. Até porque é um aprendizado prático, né? E o aprendizado prático fica um pouco meio maluco. Como é que eu vou aprender uma coisa na prática por via online? Mas sim, vamos discorrer sobre isso. Então eu vou deixar uma pergunta agora no início, e eu pretendo responder ela um pouco mais para frente. Mas a pergunta é o seguinte: será que todo médico que decidir aprender ultrassonografia online vai ter resultado? Será? Esse a gente vai responder, eu vou tentar discorrer a respeito disso e a gente vai chegar nessa resposta. Então, assim, não é nova mais a maneira de aprender via online, né? Isso a gente já vem percebendo isso. Tem colegas aprendendo N coisas via online, coisas que a gente não podia imaginar. Outro dia eu lembrei a respeito do aprendizado de intubação via online. Fantástico, fantástico. Eu realmente estou muito receptivo a essas novas modalidades de ensino, sabe? Não descaracterizando, não desprezando o ensino convencional, né, presencial, de sala de aula, que muita gente critica. Eu já critiquei esse modo assim tão antigo, né, de aprender, modelo de sala de aula, professor, aluno, aquela coisa bem tradicional mesmo. Mas na verdade eu acabei chegando à conclusão que isso tem sua importância. Então não é uma coisa que precise ser substituída, mas é uma coisa que vem sendo, o online vem agregando ao ensino presencial, sem dúvida. Então sim, a gente acaba já se acostumando com isso, que embora seja historicamente novo, mas já é um novo que já tem aí vários anos de teste, de implementação. Então essa coisa vai ganhando atualizações, né? A gente vai percebendo algumas mudanças para que alguns aprendizados vão se adaptando a esse modelo à distância. E essa é a minha última empreitada, né? Essa que eu estou traçando, né? Nesse último ano, né? Já estamos aí com um ano aí que eu estou batalhando em cima disso. E por que talvez isso vire uma objeção para alguns? Eu tenho para mim que existe de repente um certo preconceito, né, para aqueles que talvez sejam um pouco mais conservadores, no sentido não é nem que é conservador no sentido político, não é esse tema que eu quero trazer, mas talvez naqueles que por estarem muito ligados ao modelo convencional ainda não aceitam muito bem. Então isso acaba virando um certo preconceito. A princípio
eu sou contra. Não sei, mas sou contra. É meio que isso. E na medicina talvez isso seja ainda mais forte, né? Mas eu venho percebendo tanta gente boa trazendo tanto conteúdo de valor, assim, né, no nosso modelo aqui, como eu estou falando para vocês, que eu tenho certeza que as pessoas aos poucos vão percebendo o quanto que isso tem de facilidade, quanto que isso pode agregar à formação. Então, é um preconceito sim, essa questão de evitar, né, essa coisa do a princípio eu sou contra. Então é uma questão de tempo, é uma questão de percepção também. De repente quem é contra talvez não tenha tido a oportunidade de ver, né, algo acontecendo nesse sentido. E é tanta gente boa com essa disponibilidade de ensinar, com essa doação de tempo, né? Porque não é fácil. Não é fácil você organizar, preparar, entregar e depois inclusive mentorar. Isso não é fácil. Então assim, tem muita gente bacana aí fazendo essa entrega própria, né? Eu outro dia, pensando inclusive nessa live, eu fui fuxicar algumas coisas no YouTube. Se você digita lá tutorial de qualquer coisa, né? Tutorial, se você quiser fazer uma bomba, você vai lá no YouTube, digita e faz. Então assim, é saber usar a ferramenta, né? É saber tirar vantagem daquilo que que está ali. Então cabe a nós aproveitar não só como aprendizado, mas também aproveitar como forma de ensinar, né? de ensinamento. E o que eu vejo como a maior vantagem da gente abrir um pouco a cabeça com relação a essa questão, né? de aprendizado da ultrassonografia, especificamente online, primeiro a facilidade, né, de informação via online. É tudo muito simples, né? Você tem a informação aí na palma da mão, então é muito simples. A liberdade, as liberdades que a gente tem de horário de assistir ou de estudar, né? Em horários que convier, né? Então assim, você não precisa estar presente naquele momento. Agora vocês estão aqui presentes comigo online e tal, mas vocês podem assistir depois. E isso é muito legal. A possibilidade de não assistir, não precisa estar num local específico, então uma liberdade geográfica também de fazer esse aprendizado em qualquer lugar. Uma possibilidade, inclusive, de escolher temas, de se aprofundar em determinados temas. Se você começar a fuxicar ali, e aí eu não estou falando nem só de vídeo, possibilidade de você acessar artigos, e aí você abre um leque gigante, né? Se tem, por exemplo, a facilidade do inglês, que aí abre as portas, abre muito mais, né? Então você consegue acessar coisas que estão muito recentes, né? Estudos recentes, novidades. Então isso também é uma grande vantagem. A possibilidade de você via online ter uma atividade profissional, às vezes uma atividade profissional extra, mas às vezes uma atividade profissional principal, né? por esse meio, uma possibilidade de versatilidade, né? Você pode acessar conteúdos de aprendizado ou por hobby, né? De repente eu me interesso, sei lá, por aeromodelismo, eu vou catar ali uns tutoriais no YouTube. Às vezes eu vou fazer isso por trabalho, como é o caso da ultrassonografia. E é isso, né? E é aquela coisa que eu falei para vocês, os temas na medicina são
infindáveis por aqui, né? Você pode ir para a medicina na parte técnica, você pode ir para a parte financeira, da administração, da parte financeira, você pode ir para a parte de administração de gestão, né? Tudo ligado à medicina, que eu estou querendo dizer. Então você tem uma possibilidade de se aprofundar em temas diversos, incluindo a ultrassonografia, logicamente. Então, assim, quando eu digo isso, e aprender, por exemplo, eu defendo a tese de que sim, tá? De que é possível aprender ultrassonografia via online. Mas quando eu digo isso, eu fico com receio de mais interpretações, porque quando a gente se propõe a aprender alguma coisa, a gente tem que estar ligado às responsabilidades que eventualmente, com o que você vai fazer com esse aprendizado. Então não é chegar e aprendi, agora vou sair fazendo exame. Não, isso aí beira ao bom senso, né? Beira a responsabilidade de cada um, porque a gente sabe que a gente está sujeito a regras e regras legais. Então a gente tem que tomar certo cuidado também com o que vai fazer com os aprendizados de maneira geral, tá? Não é só isso. Então, por exemplo, se eu vou decidir, sei lá, estudar cirurgia, eu não vou ler um livro e vou sair operando, não é assim, né? A gente tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, se eu fizer uma analogia aí com aprender a dirigir, um adolescente pode aprender a dirigir, mas ele não pode sair dirigindo. Existem as responsabilidades legais, só pode com 18 anos, se tiver a carteira de habilitação. Então é sobre isso que eu estou falando, tá? Então eu não quero pregar aqui, vamos aprender ultrassonografia, bacana, vamos sair fazendo. Então não me interprete dessa forma, tá? E é isso, né? Tem que usar tudo com bom senso e saber que a gente tá sob as leis, né? Então é isso. E uma outra coisa também que eu ia falar, inclusive na parte da direção, né? Quando a gente aprende a dirigir ou aprende outra habilidade prática qualquer, não é só a teoria, né? O aprendizado de ultrassonografia, você pode ter um embasamento teórico muito bom, pode ser fantástico, todo aquele embasamento dos livros, ou eventualmente até um embasamento teórico da prática, se é que vocês me entendem, mas na hora de botar a mão na massa é outra coisa. Então, assim, se eu chegar para vocês e narrar, se você quiser dirigir, tem um volante que vai para a direita e esquerda, tem um pedal que você acelera e o carro anda, tem um que você aperta que para o carro, que é o freio, depois tem um que você tem que apertar para passar a marcha, tem que passar a primeira, a segunda, a terceira, para ele ir andando. Isso não diz nada, as pessoas podem saber esse tipo de coisa e não saber dirigir. Então é isso que eu quero dizer, aplicar isso na ultrassonografia também. Então, assim, a habilidade prática é necessário. Então aí é que vem a fusão de um aprendizado online para um aprendizado prático real ali do mundo de verdade. Então essa responsabilidade tem que estar na cabeça de todo mundo. Você precisa treinar num ambiente seguro. E o que é treinar num ambiente seguro em ultrassonografia? Você precisa combinar com alguém que vai examinar essa pessoa como um treinamento, como uma obtenção de prática. Então, você não pode se comprometer antes de suas habilidades estarem suficientes, se comprometer a dar um laudo, por exemplo, de uma pessoa. Então você não pode, não deveria, pelo menos, se comprometer de forma minimamente responsável para fazer esse tipo de coisa. E eu queria trazer um exemplo de algo que eu soube muito recentemente. Um dos colegas médicos que estão no curso USG Master,
eu conversei com ele recentemente, o Dr. Haroldo, grande abraço, Dr. Haroldo, é um mineiro, nossa, sensacional, o cara é muito gente boa. E ele, conversando comigo, ele disse o seguinte, ele falou, doutor, eu estava para desistir da questão da ultrassonografia, que ele estava empenhado, mas ele estava com muita dificuldade do aprendizado. E ele desistiu de desistir depois que ele resolveu encarar esse aprendizado via online, da ultrassonografia. Ou seja, algo desbloqueou ele, e aí ele está empolgadíssimo fazendo o treinamento dele. E está indo bem. Nossa, foi muito bacana. Eu fiquei muito orgulhoso disso e orgulhoso por ele, né? Por ele ter destravado isso dessa forma. E eu não sei se alguns colegas que eventualmente pensaram em fazer ultrassonografia e chegaram às beiras aí de repente iniciar um curso, depois se retraíram, quais seriam as objeções, quais seriam os motivos de não dar continuidade, né? Então eu fiquei pensando quais seriam essas principais objeções. Eu não sei se, por exemplo, o colega pode pensar, é muito difícil, ou que ele não vai ter disciplina. Não, eu me conheço, eu não vou ter disciplina, e é muito difícil. Olha, isso depende muito, sim, existem perfis e perfis, mas é uma coisa que pode ser superada com uma metodologia, com um passo a passo. Então, simplesmente chegar e bloquear pode ser uma perda de oportunidade, né? Eu vejo dessa forma. A gente não pode se colocar barreiras antes de pelo menos entender como tentar, porque ninguém é extraordinário, super-humano por conta disso, né? Então, se colocar tentar manter uma certa disciplina, e até para isso existe metodologia, né? Como que eu vou fazer esse treinamento? O que eu preciso? Será que eu só tenho meia hora por dia? Será que é viável? Enfim, dá para ir superando. Então, a questão de ser difícil, a questão, eu não tenho disciplina, eu vejo talvez como uma falta, não como uma falta de disciplina, mas talvez como uma falta de prioridade. Aí faz sentido. Assim, não, se você prioriza, por exemplo, sei lá, ficar com a família, ótimo, bacana, nenhum problema. Mas não é colocar isso, não, eu não tenho disciplina. Não, é questão de prioridade, porque a gente consegue, né? Eventualmente alguém pode falar falta de tempo, né? Então, também é a mesma coisa, questão de prioridade, né? E com relação ao ensino online, eventualmente alguém pode chegar e falar assim, mas como é que eu vou tirar minhas dúvidas? Fala assim, bom, aí existem cursos e cursos, meios e meios. Se você, por exemplo, encara, fala assim, não, eu vou entrar aqui na internet, vou fuxicar artigos, vou fuxicar vídeos, vou fazer o quê? Então, realmente, você talvez não tenha ninguém ali para te dar um retorno, mas você pode tirar dúvidas fuçando, estudando mais, ou seja, você vai precisar de um pouco mais de esforço, sim, mas não é por isso. E se você está em um ambiente em que existe uma pessoa que possa te dar uma assessoria, né, um encaminhamento, ou destravar algum pontinho do aprendizado, aí vai ficar mais fácil, não tenha dúvida, né? E com relação a custo, né, desses cursos, alguém pode eventualmente falar que os cursos são caros, mesmo os presenciais e online, são muito caros. Olha, você tem que botar na balança
o custo-benefício disso daí, tá? Porque depois que você destrava essa questão do aprendizado, aí eu tenho certeza que você vai achar o curso bem barato. Então, é por aí. Vou deixar vocês pensando nessa, tá bom? E não vai também ficar pensando que você vai assistir um curso, ou não, assistir 30 horas de curso, seja lá quantos for, 30, 40, 50 horas de curso. E a partir daí você já sai bacana. Não, não é isso. Não é isso mesmo, tá? Então, não dá para consumir um curso e achar que seus problemas estão resolvidos e que bacana, a partir de agora é só alegria. Nunca foi isso que eu quis dizer também, tá? É batalha diária, eventualmente vão aparecer algumas dificuldades específicas de algum paciente, por exemplo, né? E aí a gente vai destravando na prática, muita coisa a gente destrava na prática. Lógico que dependendo do ambiente que você esteja, você vai pegar as manhas de quem faz, de quem está te orientando, né? Mas muitas coisas são muito sui generis, né? Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um exame de um bebezinho e eu peguei o transdutor convexo, fui fazer, e aí eu até brinquei com a mãe, olha, um micro-rim, porque é um rinzinho desse tamanho. Aí eu falei assim, olha, não vou fazer com esse transdutor não, vou fazer com linear. E ficou sensacional. Mas isso vem com uma manha, né, de prática. Então a gente destrava rápido alguma situação e a imagem fica muito melhor, o exame fica muito mais legal. Então ficou ótimo o rinzinho do bebê. Então é isso, não é fazer um curso e pronto, pum, acabou. De jeito nenhum, principalmente nessa área que a gente está conversando aqui, que é a ultrassonografia, né? Um exame muito dinâmico e varia muito de pessoa para pessoa, né? E além disso, existem níveis de aprendizado. É legal que você se conheça e entenda em que nível do aprendizado, em que nível das suas habilidades você está. E aí ninguém pode falar isso por você. Isso aí é um entendimento próprio, é uma condição que você tem que se policiar. Então, por exemplo, eu nunca fiz ultrassonografia, nunca cheguei perto de um aparelho. Bom, então você está no zero, não sabe nada. Beleza. Por exemplo, eu já faço, mas eu tenho umas dúvidas aqui na hora de ajustar a imagem. Bacana, você já tem alguma coisa e é algo mais pontual, né? Ou eventualmente, eu faço ultrassonografia, mas quando vem assim, eu já, sei lá, nem me passo pela cabeça. Mas existem situações mais específicas, tá? Então, são níveis de aprendizado diferentes. Quando a gente para pensar nas nossas condições próprias, isso fica mais fácil da gente perceber. Só que é legal você ter essa visão mais ampla, né, de si próprio, né? Por exemplo, o SG Master, o curso, né, o SG Master, ele resolve um determinado problema muito específico de quem está iniciando ou de quem está no zero, naquele patamar zero. E ele se destina a isso, né? A buscar esses colegas, esse médico nesse patamar. Nem pior nem melhor, mas é o objetivo, tá? Então, pelo menos por enquanto. Não, aí é brincadeira. Por que brincadeira? Porque a ultrassonografia é um assunto infindável, né? Então você ser arrogante ao ponto de dizer que um dia você vai resolver todos os problemas, aí eu acho demais. Inclusive porque tem evolução, né? Existem muitos subnichos dentro da ultrassonografia, existem evolução tecnológica que nos permite ir melhorando. Por exemplo, a ultrassonografia dermatológica, ela só consegue
trazer os benefícios que ela traz por conta das resoluções cada vez melhores, né? Frequências mais altas, em que você consegue perceber realmente lesões muito superficiais. Então isso, quando eu comecei, não tinha essa tecnologia que pudesse trazer o nível de resolução que a gente tem hoje. Então é uma coisa também que vai evoluindo, tá? E aí agora eu posso sim responder aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Será que todo médico que decidir aprender ultrassonografia via online vai aprender? Eu vou te responder dando um exemplo. Se você já foi numa academia e observou as pessoas, você talvez tenha esse universo de conhecimento ou de si próprio ou de pessoas próximas. Será que todo mundo vai para a academia e emagrece ou fica fit? Não, né? Talvez até a minoria, não sei. Então não é chegar e falar assim, não, porque eu vou fazer um curso e vou aprender. Não, você vai aprender se você tiver disciplina. Então, se você tiver empenho. Então não é simplesmente o sujeito te jogar o conteúdo, por melhor forma que possa ser, que você vai vai aprender. Talvez alguns já tenham se inscrito num curso de inglês, por exemplo. Será que todo mundo que se inscreveu no curso de inglês fala inglês? Eu conheço alguns que não. Então, é isso, né? Não adianta, por melhor que seja, pela metodologia mais boladona que seja, não é só da parte de quem ensina, precisa vir da parte de quem está se propondo a aprender, né? Então, como seria, né, essa forma ideal de aprender? A primeira coisa, que talvez seja até meio chavão, né, mas eu vou repetir o chavão, é ter foco. Porque, apesar desse termo ter ficado um pouco banalizado, talvez, né, tem que ter foco, mas o que é isso, né? Quando você tem foco, você tem consciência de onde você está agora e consciência de onde você quer chegar. Que transformação você quer? Qual o resultado que você quer? Quando você tem essa consciência, você consegue mirar o resultado. E seja lá qual for o aprendizado que você imagine, mas na ultrassonografia é a mesma coisa. O que você quer como resultado? Eu quero fazer exame sem me preocupar com insegurança, eu quero fazer um exame, eu quero ser referência, eu quero fazer ultrassom muito bem de abdômen, de articulação, de seja o que for. Então bacana, então você mira no foco, ou mira no resultado e segue. Isso é ter foco, isso é entender onde é que você está e aonde você quer chegar. Então é isso, esse é o primeiro ponto, né? Você ter essa consciência de que resultado você quer. E existem diversas responsabilidades a partir daí, né? Primeiro eu já disse, né? A disciplina de estudar. Não adianta querer que caia tudo no teu colo, por melhor que seja, não vai funcionar. É preciso perceber, anotar e resolver dúvidas. Porque você precisa evoluir a partir das dúvidas, a partir dos problemas. Então, ter problema é sempre um crescimento, inclusive quando você está aprendendo. Você fala assim, isso aqui não estou entendendo de jeito nenhum. Então, bora destravar isso. Então, entende o problema e corre atrás, né? A outra questão que é preciso também, com uma responsabilidade de aprender ultrassonografia, é você praticar em ambiente seguro. Foi uma coisa que eu já falei anteriormente.
você precisa estar com o ambiente controlado. E o que é o ambiente controlado na ultrassonografia? É você estar diante do aparelho e diante de uma pessoa a ser examinada sem se comprometer com o laudo, com o diagnóstico, né? Você vai estar naquele momento, você vai estar ali com o objetivo de aprendizado, de treinamento. Então, até você chegar no nível de segurança e de que, não, a partir daqui eu começo a desenrolar isso sem problemas, né? Você vai sentir. A gente sabe, né? O momento em que está seguro, o momento em que está desenrolando. Tá, vai pintar uma dúvida? Vai. Ontem pintou uma dúvida comigo, entendeu? Então, e aí você vai ter que desenrolar ali na hora. Mas é no dia a dia, é na batalha, mas não é se jogar aí na aventura e colocar terceiros aí no meio da sua aventura sem que nem eles saibam disso, né? Então, é isso. E uma outra responsabilidade no aprendizado é você ter uma metodologia. É importante ter metodologia para que se tenha clareza. E quando você tem clareza, quando a gente vai aprender qualquer coisa, a melhor forma de ter clareza é você entender tudo aquilo que está abrangendo aquele aprendizado, né? Então, se por exemplo, eu vou aprender a mexer no motor do carro, mas eu quero aprender a mexer na parte elétrica. Bacana, mas dá uma olhada no motor todo, como ele funciona, depois você começa a focar por aqui. Entendeu? Então isso também te traz muita clareza e traz organização. A partir daí você pode se organizar nesse aprendizado de uma maneira muito mais gostosa até, né? De você ir evoluindo nesse passo a passo. Não ficar ansioso com esse aprendizado, tá? Às vezes a gente vai aprendendo alguma coisa e quando a gente está fazendo o alicerce, né? Igual um alicerce de uma casa mesmo, que aquilo é dia, passa meses e aquela coisa fica só ali e você não vê o negócio subindo, tá? Mas você está construindo uma base sólida. Então, se preocupe sim com esse aprendizado de sustentação, tá? Porque é isso que vai permitir que você evolua até chegar no detalhezinho da decoração lá em cima da casa, tá? Então vamos organizar como pode ser esse aprendizado na ultrassonografia. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar um tema. Bom, antes disso você já tem o conhecimento do nível, né? Do nível que você está. Então, você vai selecionar um tema de acordo com esse nível. Não sei nada, bacana. Então, você vai ter que começar ali da base, dos primórdios. Primeira coisa é entender como que aquela imagem é formada. Ou seja, primeira coisa é escolher o tema. Depois você precisa de uma organização de horário. É fundamental que você tenha uma organização de horário, porque se você deixar um dia acorda e vai estudar. Aí no dia seguinte você já fica com uma certa preguiça de acordar. Não, vou estudar só meio-dia. Aí você estuda meio-dia. Aí no dia seguinte, meio-dia não deu, porque eu tive que ir ali, encontrei um amigo e bati um papo e acabou não deu, vou estudar à noite. Quando você põe uma disciplina, e essa talvez seja uma vantagem até do ensino presencial, né? Porque você tem aquela regra de estar ali naquele horário e tal. Então, quando a gente fica estudando à distância, a tendência é a gente não conseguir cumprir isso, mas isso vai ser fundamental para um aprendizado, inclusive mais acelerado, né? Quando a gente organiza o horário. A outra coisa é organizar o método de estudo, né? Como é que você vai fazer? Você vai só buscar por vídeo, você vai buscar artigo, você vai buscar livro e você pode juntar isso tudo, mas se organiza na metodologia também, tá? Principalmente se você tiver um plano de estudo. Se alguém já planejou para você uma metodologia,
e o sujeito vai e fala assim, ó, a metodologia é essa. Ou você confia ou não confia. Se você confia, segue aquilo ali, tá? Por mais que pareça que no início esteja patinando um pouco, não, eu quero botar a mão na massa, eu quero fazer diagnóstico, eu quero sair para a barriga, e o cara vai e fala para você, não, primeiro você vai aprender isso aqui. Segue que na maioria das vezes você se dá bem, porque houve ali tem um porquê, né? Então, é o que eu falei, ou você confia no método que você dispõe, ou não, tá? E quando você decide um tema, define horários, tem uma metodologia, aí você vai começar a pegar esse tema e batalhar em cima daquele tema. Então, esmiuçar aquilo das diversas maneiras que a gente possa ter. Se você tem um livro-texto e você decidiu usar ele como vai em cima daquele tema, a tendência é a gente acabar vacilando um pouco e perdendo um pouco esse foco, né? E aí eu não estou falando daquele foco, não. Perdendo um pouco o foco do tema que você selecionou. Volta. Se você tiver facilidade com inglês, vai em site gringo, que tem aí o leque abre muito mais, não só site, no YouTube também, tem uns vídeos também muito legais. Então é isso, tá? Abranger o máximo de informação que você puder em cima daquele tema. Durante esse processo, você vai perceber alguns enfoques diferentes. Então, um sujeito tal fala de um jeito, sujeito tal fala de outro. Pega as duas informações, entendeu? Não chega a falar assim, não, está errado, está certo. Não, pega as duas informações e tira suas conclusões a respeito daquilo. Isso também vai trazer uma maturidade de aprendizado e uma base daquelas informações que vão agregar demais na sua própria formação, tá? Então é isso, você pega esses enfoques e resolve suas dúvidas. Vai para o campo de batalha e vai praticar. Vai pegar o aparelho, vai botar, vai entender. Se você está ali estudando física, poxa, formação de imagem, bota lá a imagem, fala, olha, é mesmo, aparece assim, faz assado, ajuste de imagem, como é que mexe na frequência, como é que mexe no foco, olha o que acontece, por que acontece aquilo. Então assim, você vai criando a sua base teórica e prática, tem que botar a mão na massa também, tá? É você seguir o aprendizado básico, tanto teórico quanto prático, principalmente quando a gente está tratando de ultrassonografia na prática, que é o que eu me proponho aqui. Então, assim, é importante também colocar a mão na massa e ir tirando as imagens e tirando conclusões do que está acontecendo ali, tá? Então, é desse jeito que eu acho que é mais eficaz, tá? Fazer suas considerações a respeito de enfoques diferentes, tentar tirar uma conclusão ali em comum, botar a mão na massa, vai lá, anota as dúvidas que você teve durante a prática, aí soluciona as suas dúvidas da prática e repete o processo, faz de um jeito, faz do outro, prática, tira dúvida, prática, tira dúvida, religiosamente, entendeu? Se você fizer um pouquinho todo dia, meia hora por dia, religiosamente, com disciplina, com um olho lá onde você quer chegar, com método, revisando, tirando dúvidas, olha, é pouco provável que você não consiga absorver esses conhecimentos, é pouco provável que você não atinja seu objetivo, pouquíssimo provável. E é isso, você precisa sempre melhorar, inventa formas diferentes, abordagens diferentes. Eu gosto muito de fazer o que eu fiz, que eu te falei para vocês, né, a respeito de mudar o transdutor para fazer o exame do bebê. Eu poderia ter usado
encostado o transdutor endocavitário, né, na barriguinha do neném, que também ia ficar uma imagem diferente, mas o bebê era tão pequenininho que o linear ficou sensacional. Então, assim, você cada vez abusar mais daquilo que está ali diante de você, diante da sua percepção. E com relação ao tema, se é possível aprender ultrassonografia online, é óbvio que é. Diante disso tudo que eu estou falando para vocês aqui. Porque é só você ter uma metodologia, receber aquelas informações e colocar em prática, né? Eu considero muito que se não fosse também questões financeiras ali, de aprender, querer do Detran, né? de fazer aulas práticas de direção, ninguém ia precisar de instrutor do lado, não. Você ia aprender ali com os vídeos, ia fazer uma prova depois, como é. Aí sim, aí entra o instrutor e fala assim, vê, você aprendeu a fazer baliza? Aprendi. Então bacana, então faz aí. E agora faz assim, faz assado. Bacana, você aprendeu mesmo. Não precisa, né, daquela pessoa ali do teu lado, se você tiver um ambiente controlado. O problema é que às vezes não as pessoas não têm essa responsabilidade naturalmente, né, na maioria das vezes. Então, gente, poxa, mandaram umas coisas aqui, eu deixei passar batido aqui, ó. Que legal, doutor Emanuel, me dando parabéns aqui pelos vídeos. Muito obrigado, gente. Olha, a gente vai chegando no final. O objetivo foi incentivar vocês, porque eu fiz uma pesquisa recentemente, né, e eu percebi que a maioria dos colegas que chegaram a pensar em fazer ultrassonografia não deram continuidade. Eu até mandei uma nova pesquisa com relação a isso. E é um método tão legal, né? E o que eu me preocupava mais, porque eu falei para vocês, quando eu comecei com o objetivo de interesse meu de formar colegas que pudessem me ajudar na clínica. Depois eu comecei a evoluir para um pensamento um pouco diferente. Eu comecei a ver tanta gente fazendo ultrassonografia aí sem critério, né? A gente pega tanto exame, sem qualidade. E aí eu resolvi tentar dar minha contribuição pelo menos para ajudar algumas pessoas a desenvolver melhor a prática da ultrassonografia, porque por mais que seja simples, né, é um procedimento simples, porém não é fácil, né, de você dar qualidade. Aí demanda realmente o desprendimento de treinar cada vez mais. Então esse tema foi isso, mais para dar um incentivo, né, quebrar essa objeção aí de que não dá para aprender ultrassonografia online, e incentivar a galera que está travada aí a estudar e focar lá no resultado. Bacana? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço.